Aqui no Câmara Livre você já está acostumado, mas para apresentar para o nosso convidado de hoje, você sabe que toda semana a gente fica fazendo uma pescaria humana de trajetórias de vida. E a ideia toda semana é trocar essas experiências de vida com vocês. A partir das experiências ou dos recortes que a gente acaba conseguindo fazer aqui com os nossos convidados, fazer com que você possa olhar o mundo eventualmente ao seu redor a partir de um outro ponto de vista. Marcelo Silvestre Laurino, o resgatei de um bate-papo embaixo da sombra no assentamento aqui em Bauru para tratar sobre a questão da organização da agricultura orgânica. Obrigado por você atender o convite nosso. Muito obrigado pelo convite. Eu saí lá debaixo da sombra do pé do jambolão e o peixe que você pescou hoje é um peixe orgânico, né? Trabalho que estou dedicado aí faz 20 anos no Ministério da Agricultura, trabalhando com o desenvolvimento de sistemas orgânicos. Então, vou aproveitar para explorar você, literalmente, em relação à questão dos conteúdos. Você bem sabe que do lado de lá, nas suas conversas lá em Piracicaba, ao longo do tempo por onde você anda, que boa parte das pessoas sabe ou não sabe quase nada, inclusive em distinguir o processo orgânico, mesmo aqueles que tenham nascido com o pé no chão, como eu, da Terra Roxa, lá de Itaberá, no estado de São Paulo. Afinal, a agricultura orgânica deve preencher que requisitos para ela ser assim certificada? Sim, ela tem vários princípios, né? Mas acho que o principal deles é a sustentabilidade, né? A gente não pode imaginar que a gente vai alimentar a humanidade e criar um problema para as futuras gerações. Ou seja, esgotando os recursos naturais, ou então poluindo as fontes e degradando o solo de maneira que as futuras gerações não consigam sobreviver. A primeira preocupação é, nós precisamos alimentar essa humanidade e nós precisamos dar chance para as futuras gerações que vêm aí conseguirem fazer a mesma coisa. Então nós precisamos de sistemas sustentáveis, entendeu? Acho que na época do seu avô, as pessoas saíam do sítio só para quê? Era para comprar querosene, fósforo, sal e roupa. Economia de subsistência. Resto, exatamente, era uma coisa circular. Uma coisa que você só dependia da tua força de trabalho, você não dependia de nada. Hoje, se nós formos ver a realidade no campo, o agricultor sai para comprar tudo, inclusive a semente, o adubo, o herbicida, o fungicida, o inseticida, o óleo diesel, a máquina, ele depende exclusivamente do fornecimento de coisas externas. Essas coisas externas, elas estão esgotando os recursos naturais existentes e também o uso desses produtos, o resíduo desses produtos acaba contaminando o ambiente de uma forma geral. Então, ser orgânico significa não voltar ao passado, mas uma parte do passado que a gente abandonou é resgatar e trazer todo esse conhecimento científico que veio aí nesses anos depois, para a gente otimizar todos aqueles processos do passado. Vou ser simbólico, sem receio de ser superficial aqui, para poder emprestar as informações que você tem acumulado no tempo, mais de 3 décadas de experiências no meio. De que forma a questão da ideia de reaproveitamento, lá daquela agricultura sem empirismo que a gente fazia no interior, está sendo aproveitada no processo, no manejo da questão orgânica? Bom, são várias as práticas. Uma das características da produção orgânica é a multifuncionalidade, tá? A grande diferença entre a agricultura industrial, porque toda vez que você lança a mão de alguma coisa, você tem um objetivo específico. Por exemplo, você precisa de um adubo para fazer uma planta crescer, você coloca o adubo no solo e aquele adubo só tem aquela função, só fazer a planta crescer. Quando você lança a mão de uma estratégia para aumentar a fertilidade do solo no sistema orgânico, você está fazendo com que a planta seja nutrida, mas também você tem vários outros impactos positivos no ambiente. Por exemplo, uma das formas pouco conhecidas de adubação é você fazer adubação com as próprias plantas. Você usar adubos verdes. Você pega uma planta da família do feijão, por exemplo, essa planta ela tem uma habilidade mágica de captar o nitrogênio que nós estamos respirando e transforma no nitrato que hoje os agricultores têm que comprar de fórmulas químicas que foram produzidas por grandes indústrias. Mas uma planta como o feijão, a soja faz muito isso, o feijão guandu, o labilab, mucuna preta, várias espécies de parentes do feijão, elas são capazes de pegar o ar e transformar no adubo que a planta precisa. Só que ao fazer isso, também ela faz a recuperação do solo, ela combate as pragas do solo, ela dá maior diversidade, ela dá matéria orgânica para todos os micro-organismos e organismos do solo se alimentarem e transforma o solo fértil e com estrutura. Além disso, você cria uma condição para que os organismos do solo façam a estrutura do solo, coisa que você precisa de um trator, de um arado, de uma grade para fazer isso hoje. Então,
São pequenas soluções que têm múltiplos efeitos. O agrobusiness diria que essa agricultura respeitável, significativa, que ela não é possível se pensar nela em escala. Tem algum sentido essa afirmação? Olha, só tem uma coisa que não dá para você fazer numa grande propriedade, que é uma coisa que os agricultores antigos faziam e que hoje, se você conversar com qualquer professor universitário ou qualquer agricultor industrial, o cara vai rir da tua cara e vai achar que você ficou maluco, que é você seguir o ciclo da lua. Né? Os agricultores antigos, eles prestavam atenção, eles analisavam aquela relação de causa e efeito. Se eu plantar o feijão na lua crescente, eu vou ter problema com pragas. Se eu plantar o feijão na lua minguante, eu não tenho problema. Esse feijão vai dar melhor e ele não vai dar bicho, como eles falam. Não é? Então, é a única coisa que não dá para você fazer em uma grande escala. Porque se você tiver, por exemplo, 200 hectares de milho para semear, você vai ter que fazer uma escala de trabalho para otimizar a sua máquina, que não vai dar para você seguir e plantar o milho naquela lua adequada. O resto não tem absolutamente nada que impeça você fazer uma grande exploração no sistema orgânico. Vou dar um exemplo. Aqui no estado de São Paulo, não vou dizer o nome da usina, mas existe uma usina com 20 mil hectares de cana orgânica. Entendeu? 20 mil não dá para considerar uma propriedade pequena. A produtividade dela é 1,5 vezes a produtividade do estado de São Paulo. O pessoal lá colhe 120 toneladas de cana orgânica e a produtividade média do estado de São Paulo é 85, 90. Aproveita que você citou uma parte do céu, da lua, da terra aqui para falar um pouco do conceito da chamada agricultura biodinâmica, não sei se o nome correto é esse. Então vou fazer uma introdução. O que a gente chama hoje de agricultura orgânica é uma soma de conhecimentos de várias correntes de pensamento. Até eu imagino assim que 1840, 1850, tudo que se fazia na Europa Central era agricultura orgânica, porque ela estava baseada na integração entre a produção animal e a produção vegetal. Aí, com os experimentos daquela época, que foi a época da Revolução Científica, que depois gerou a Revolução Industrial, então houve a Revolução Industrial dentro da agricultura, o processo de industrialização da agricultura. E o trabalho mais importante da época foi de um pesquisador alemão chamado Liebig, que ele descobriu que as plantas não dependiam de matéria orgânica do solo para se alimentar. O carbono que tem nas plantas vem do ar, não da matéria orgânica. E isso derrubou a teoria dos humistas na época, que achavam que as plantas tinham bocas e comiam o esterco, o humus do solo. Então o Liebig provou que é possível, fazendo cultivos hidropônicos, que hoje todo mundo acha que é uma grande novidade. Em 1840 ele já fazia cultivos hidropônicos e provou cientificamente que as plantas podem se alimentar de sais. Então você faz sal, água, uma fixação para a planta e você consegue produzir. A partir dali, as pessoas falaram, bom, então se eu não preciso de esterco, se eu não preciso ter gado, se eu não preciso colher o esterco, fazer o composto, não sei o quê, por que eu vou ter esse trabalho todo e eu não posso simplesmente comprar um adubo ali na esquina, na loja da esquina, para substituir todo esse esforço? E aí nós entramos nessa aventura da industrialização da agricultura, que foi a utilização de adubos químicos, que era para facilitar o processo de produção. Só que na hora que você coloca adubo químico no solo, você coloca uma carga de nutrientes muito maior do que a planta pode processar naquele momento. Então, é como se você chegasse hoje na hora do almoço e chegasse, o garçom, por favor, me dá aqui toda a comida que eu vou comer pelos próximos 30 anos. E o cara te põe um prato de comida de 30 anos. Mais ou menos o que nós fazemos com as plantas hoje industrialmente. Então, esse processo causa um desequilíbrio nutricional da planta, que a planta vai desequilibrada, ela vai se tornar alvo das pragas. Os metabólitos intermediários, aquilo que vai entre o nitrato e a proteína, são os aminoácidos. E quando a planta está com aminoácidos livres muito elevado na seiva, as pragas vêm e se alimentam disso, que esse é o alimento das pragas. Tá? Então, depois que você iniciou um processo desse de desequilíbrio nutricional e populacional, começaram a surgir as pragas e começaram a surgir os problemas. E vieram as soluções para as pragas. Os venenos apareceram aí. Antigamente, 200 anos atrás, não tinha inseticida, não tinha nada disso, não precisava. Né? E quando eles começaram a surgir, várias pessoas no mundo inteiro começaram a se preocupar com esse assunto. Uma das pessoas foi o Albert Howard, na Índia, não é? Que ele começou a pesquisar por que tem tanto indiano no mundo, por que tem 1 bilhão e 200 milhões de indianos na Índia. É porque sempre teve muita gente lá, é porque as gerações anteriores solucionaram essa questão de como produzir alimento e continuar com sistemas sustentáveis.
teve o Mokichi Okada no Japão e teve o Rudolf Steiner na Alemanha. Ele era austríaco, mas ele trabalhava na Alemanha e ele foi procurado pelos agricultores do círculo filosófico que ele fazia parte, do círculo antroposófico, e os agricultores desse círculo vieram trazer um problema para ele. Falaram, olha, não sei o que está acontecendo, as plantas e os animais estão perdendo vitalidade. Será que o senhor não podia, aí, com a sua visão espiritual, poder imaginar alguma coisa que pudesse ser feita para resgatar a vitalidade das plantas? Aí ele fez um trabalho de investigação e ele acabou propondo, num ciclo de 8 palestras que foi dado num lugar que hoje é Polônia, e ele lançou as bases do que ele chamou de agricultura biológico-dinâmica e que a gente encurtou para agricultura biodinâmica. A diferença entre este modelo de agricultura e os outros é que a biodinâmica ela se pauta muito de prestar atenção na influência dos astros, influência das estrelas, a influência dos planetas, a influência da Lua sobre a produção vegetal e a produção animal. Eles têm essa preocupação muito grande. O Steiner começa a primeira conferência dele falando sobre a bússola. Então ele pega uma bússola, apresenta lá para as pessoas que estão ali e falam: você consegue explicar tudo o que acontece nessa bússola a partir só do que a bússola é? Ou você precisa de uma outra explicação, por exemplo, do campo magnético da Terra que determina o comportamento ali daquela agulha? Então, a partir dali, tudo que acontece numa plantação tem a influência desses astros. Então, a agricultura biodinâmica ela tem várias estratégias para fazer com que você harmonize tudo aquilo, todo o trabalho que você faz na Terra com as influências que vêm do céu. Vou fazer vários recortes contigo por causa da questão do nosso tempo. Se a gente tem um processo nesse conceito de retirar a vitalidade, enfim, do processo de desenvolvimento das plantas, a carga de pesticidas, inseticidas, forma que desequilíbrio, que desarranjo nessa realidade. Até que limite nós vamos chegar nessa relação? Depende da toxicidade das moléculas dos produtos que são utilizados. Hoje a gente já sabe que os métodos mais eficientes para controle de pragas são o método de controle biológico. Todas as empresas sabem disso, mas eu acho que todas elas estão se preparando para no futuro investirem pesadamente em controle biológico. Aliás, uma coisa que ninguém sabe, mas o Brasil é o país que mais usa controle biológico no mundo, né? Nós somos os campeões de utilização de agrotóxicos sintéticos, mas também nós somos campeões de controle biológico. Mas é um controle biológico que ainda deixa o agricultor dependendo de aportes externos, né? Okay. Nós precisamos, na agricultura orgânica, a gente tenta fazer um outro tipo de coisa, que é um controle biológico conservativo. Você maneja o ambiente de forma que os inimigos naturais venham atacar as pragas quando elas acontecem. E você também trabalha para que os desequilíbrios não aconteçam. Você usando moléculas sintéticas que são estranhas à natureza, essa molécula, por exemplo, você faz a aplicação de um inseticida, ele mata a praga, mas muito do inseticida que você aplicou nem atingiu a planta, ele foi direto para o solo e do solo você tem a chuva, ele leva o princípio ativo para os rios, para os riachos e acaba se acumulando, porque a natureza não tem estruturas para degradar aquela molécula para gás carbônico e ar, entendeu? Para ele desaparecer como acontece com todas as outras substâncias. Então a tendência é a gente acumular essas moléculas exógenas que a gente chama. E essas moléculas se acumulam nos piores lugares que você imagina, nos rios, nos lagos e nos nossos tecidos, né? Às vezes no nosso corpo. Um outro recorte, na conversa lá, a sombra de hoje, imagino que tenha se repetido, a gente falava com isso fora do ar, uma série de aflições naturais do produtor, do chamado agricultor familiar, no outro conceito desde a origem, da capacidade dele, olha, eu quero me certificar, eu quero cumprir o rito, não só do manejo, mas o rito necessário burocrático, aprendi o que é DAP, hoje à beira da sombra, e se eu não tiver esse documento básico, entre outros, eu não consigo, afinal, ter lá. Mas você deu 3 alternativas, gostaria que você pontuasse para a gente. Então, o que o regulamento da produção orgânica fala é o seguinte: produto orgânico é um produto que vem de um sistema orgânico. Então, o que define o produto não é o produto em si, é o sistema. Um sistema orgânico é um sistema onde foram aplicadas essas práticas que algumas delas eu mencionei aqui. As práticas com uma visão maior da sustentabilidade e no equilíbrio biológico das coisas. Então, se você produz dessa maneira, o teu produto é orgânico, ninguém tem nada para falar com isso. A necessidade de provar para alguém que você é orgânico surge no momento que você quer vender. A partir do momento que você vai para a feira, vai para uma loja e vai vender o teu produto como orgânico,
você precisa de alguém que afirme para aquele consumidor que não te conhece, não sabe onde é que você plantou, que o que você está utilizando é um método orgânico. Então, aqui no Brasil, no mundo inteiro, a gente conhece a certificação por terceira parte. Você contrata uma empresa que tem uma metodologia especializada nisso, tem uma norma internacional, ISO 17065, e todas elas seguem, mais o regulamento da produção orgânica, e que você contrata, o pessoal vai lá e verifica, e depois, ao final do processo, eles te dão um certificado válido por 1 ano, e você ganha o direito de, no rótulo do seu produto, utilizar um selo, o selo do Sistema Orgânico Brasileiro. Tá? Isso é o mundo inteiro. O Brasil resolveu inovar uma tecnologia social muito interessante que já vinha sendo desenvolvida nos estados do sul do Brasil, que chamam sistemas participativos de garantia. Na verdade, eram sistemas participativos. Eles apropriaram a questão da garantia, porque eles já faziam muita coisa em conjunto. A ideia de trazer a agroecologia para o sistema deles já foi um esforço em conjunto que eles fizeram. Então, ele funciona do mesmo jeito que uma certificadora, só que em vez de ter elementos externos ao sistema, são os membros do próprio sistema que se organizam de uma tal forma a garantir para o consumidor daquele produto que aquele produto foi obtido dentro dos sistemas preconizados na legislação. E muitos desses elementos são não só os produtores, mas os próprios consumidores podem fazer parte desse processo. Por exemplo, você que vai na feira e consome um produto orgânico, você pode fazer parte de uma visita, de uma comissão de avaliação de um sistema desse para verificar se aquilo que aquele produtor está produzindo de acordo. E ao final desse processo, o produtor também recebe um certificado e recebe o direito e tem o dever de usar o selo do Sistema Orgânico Brasileiro nos rótulos das embalagens. Ele também gera um selo ao final também desse leva o selo. sistema. É o mesmo selo, só tem uma pequena diferença que um fala lá, certificação por auditoria, o outro fala sobre sistemas participativos. Só que quando nós estávamos construindo a lei, em 2003, que era um conjunto de mais de 200 entidades que participaram das discussões para apresentar esse projeto lá para o Senado Federal, apareceu um pessoal dizendo que existiam já em algumas situações onde já havia uma relação de confiança, de credibilidade entre produtores e consumidores, que a gente poderia dispensar essa certificação, seja certificativa, seja por auditoria. Então, nós criamos, naquela época, a figura da Organização de Controle Social, que a gente chama carinhosamente de OCS. Okay. Essas OCS são estruturas montadas pelos próprios agricultores, grupos de agricultores, e aí, na lei, nós colocamos a obrigatoriedade de serem agricultores familiares, né? Que era um conceito que tinha sido lançado pelo governo federal na época, em 2003. Né? Agricultores em grupos cadastrados no Ministério da Agricultura, agricultores familiares e limitados à venda direta. Então, por exemplo, um agricultor desse não pode colocar um produto no supermercado, não pode colocar o produto num restaurante. Esse produto não vai ser considerado como orgânico. Mas na feira, naquela relação direta, cara a cara com o consumidor, isso pode ser feito. E quem fiscaliza esse produtor é o próprio Ministério da Agricultura, nossa equipe técnica e o próprio consumidor. Se você chegar lá e encontrar, você chega numa banca de um produtor e você vê lá uma declaração de cadastro emitida pelo Ministério da Agricultura dizendo aquele produtor é orgânico, ele está ligado à Organização de Controle Social tal, Orgânicos de Bauru, não é? E ele está autorizado a vender produtos orgânicos sem certificação da forma direta nos termos da Lei 10.831. A desinformação chega a tal que a cultura aqui de fora, dos nossos consumidores, fica exigindo o selo desse pessoal. E eles não têm a figura do selo. No caso da venda direta, o selo está dispensado. Aliás, o agricultor da OCS não pode usar o selo, porque o selo é restrito a um processo de certificação por auditoria ou certificação participativa. Mas esse selo, ele surge da necessidade, ele surge da distância que existe entre o produtor e o consumidor. Okay. Você chega no supermercado e vai querer comprar um tomate para fazer o molho do macarrão no domingo, e você quer um tomate sem resíduo agrotóxico. Quem te garante que aquele tomate que está ali? Então, você tem uma estrutura atrás e aí você precisa do selo. Perfeito. Agora, se você vai numa feira e você encontra com o produtor que produziu aquele tomate, se você estiver muito desconfiado dos métodos de produção daquele tomate, você pode, inclusive, na segunda-feira, visitar o produtor. Ele é obrigado a abrir a sua unidade de produção para você passear lá dentro e ver o que você quiser. A relação de comércio mais direto, então. Isso, é a cadeia curta que a gente chama. Entendi. Então, nessa cadeia curta está dispensado o selo, aliás, o selo nem é utilizado
e aí ele pode fazer a venda sem a certificação. Tá. Para mim, que sou leigo, enfim, causou alguma surpresa ter 13 certificações, salvo engano, ou certificadoras no país nesse momento, 9 no estado de São Paulo e 25 mil cadastrados, se entendi direito, de agricultores familiares. Eu achei, para as nossas dimensões, muito pouca gente de um campo e do outro, ou estou errado? Não é, está errado. Que é o seguinte, nós temos 13 certificadoras credenciadas até o momento. Ok. Tá. Mas além da certificadora, nós temos 26 sistemas participativos de garantia, que eles agem localmente, né? Okay. O âmbito territorial de atuação do sistema participativo de garantia é mais restrito, né? E fica restrito ali a sua área geográfica de existência. A certificadora não, uma certificadora que, sediada aqui no estado de São Paulo, ela pode atender o Brasil inteiro. A sede da certificadora fica aqui. Quer dizer, as análises técnicas, a documentação toda você faz aqui. Agora, a inspeção, você pega um inspetor e desloca esse inspetor para o lugar onde está acontecendo a produção. Tá? Então, são 36 organismos de avaliação da conformidade eu acredito que hoje tem em torno de 25 ou 26 mil produtores no Cadastro Nacional. Esse número é suficiente porque cada produtor é visitado 1 ou 2 vezes por ano. Então, o que seria impossível, os agricultores reclamam muito, é que se o próprio Ministério da Agricultura se encarregasse de fazer a fiscalização direta. Claro. Aí nós somos um órgão engessado, né? Porque para trabalhar lá você precisa de um concurso público, você precisa de um treinamento, então demora muito para os órgãos públicos, eles são muito mais lentos para fazer a adaptação às necessidades da sociedade. As certificadoras e os sistemas participativos, que são organizações locais e são da iniciativa privada, elas podem contratar, demitir, aumentar com muito mais facilidade do que a gente. Nós não temos esse corte. Neste modelo, você tem pelo menos 2 vetores para considerar. Você tem não ficar na mão do Estado, uma relação direta que pode ser resolvida aqui, de outro, de diluir custo entre os organizados. Isso. Aí o trabalho do Ministério da Agricultura fica bem mais aliviado. O meu trabalho principal é fazer a fiscalização de quem fiscaliza os produtores. Então, fazer a auditoria nas certificadoras e nos sistemas participativos. Eventualmente, a gente faz uma visita no produtor, mas mais para avaliar se a certificadora está trabalhando direito do que propriamente para verificar se o produtor é orgânico. Isso é papel da certificadora fazer. E, além disso, nós temos 390 organizações de controle social espalhadas pelo Brasil. Isso eu acho que envolve alguma coisa em torno de 4 mil produtores. Dá mais ou menos 20% do número de produtores do Brasil. Então, a OCS, a Organização de Controle Social, é a grande porta de entrada do produtor. Ele começa vendendo ali para o mercado local, só que depois as oportunidades de negócio surgem e aí ele parte para fazer parte de um sistema participativo de garantia ou procura uma certificação nas modalidades que ela tem, certificação individual ou em grupo. Esse tipo de produção que a gente chama de forma leiga no dia a dia de agricultura familiar foi colocada num tempo como o enorme potencial para cumprir, inclusive, outras frentes, como 30% da merenda escolar, e na maior parte dos municípios isso acaba não se confirmando. Aqui em Bauru, pelo menos é esta a realidade ao nosso redor. Aquelas dificuldades que você encontrou na sombra de hoje, nos outros lugares, justificam um pouco dessa incapacidade de fazer em escala ou juntar um grupo para poder atender essa grande demanda? Eu acho que justificam plenamente, porque a grande dificuldade que o agricultor tem não é plantar, é vender. E é se organizar para fazer. Por exemplo, fazer uma venda institucional é muito complicado, porque cada órgão público tem uma regra diferente. Agora você imagina um produtor que quer vender na feira, que quer vender no supermercado, que quer vender para uma prefeitura, que quer vender para o Estado. São regras diferentes e a cabeça do produtor está virada lá para os processos naturais. Ele está enxergando o que acontece na paisagem, está vendo a lua, entendeu? Vendo a terra, vendo a água e vendo tudo aquilo. E tem uma grande parte da sua semana que ele tem que se dedicar a preencher requerimentos, formulários, relatórios e projetos e prestação de contas, essa coisa toda. Isso é uma loucura, isso é uma dificuldade muito grande. Então, isso trava muito o desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil. Então, eu acho que uma oportunidade muito grande de intervenção do poder público, ou então de alguma estrutura, de alguma organização não governamental, é trabalhar para organizar esses produtores para que eles tenham acesso às políticas públicas. Esse é um filão de trabalho. Infelizmente, não existe emprego para isso, mas eu falo assim,
tem muito trabalho para fazer, mas não tem um emprego formal, assim, por exemplo, ser apoiador de um grupo de produtores para acessar políticas públicas. As políticas públicas estão aí, muitas delas não são acessadas por falta de organização dos produtores. Se houvesse mais gente envolvida nessa questão de ajudá-los a superar essas dificuldades burocráticas, aí a história da agricultura familiar no Brasil ia ser muito diferente. Se a gente pensar em renda e as dificuldades econômicas do país que passa um bom tempo, cíclicas ou não, você tem aí um instrumento de transformação em escala. Essas políticas de apoio à agricultura familiar são maravilhosas, geradoras de renda, né? Isso eu vi, eu assisti, né? Porque eu já trabalho bastante tempo, mesmo antes da agricultura orgânica, eu acompanhava agricultores. Existem muitos agricultores que eles são proprietários de terras, eles sabem produzir, mas acontece que pela escala de produção, eles não conseguem fazer uma comercialização adequada. Então eles acabam trabalhando de meeiros para grandes produtores, esses sim, bem articulados com os canais de comercialização. A partir do momento que existe uma política pública que faz a compra desse agricultor familiar, ele volta para a terra dele, ele consegue plantar, ele consegue produzir a um preço que seja satisfatório para a manutenção da família dele. Isso aconteceu no passado, isso tem potencial de acontecer agora, e isso é um grande fator assim, que a gente pode fazer a elevação do padrão de vida do produtor rural só com essas políticas. Olhando ou não para o sol, para o solstício, o que o Marcelo Laurindo pensa, pessoalmente, como um cidadão brasileiro, sobre essa questão do céu e do inferno, da satanização ou não dos transgênicos dentro do processo de produção agrícola? Tá, eu adoto o princípio que o próprio movimento orgânico adotou, que é o princípio da precaução. Enquanto a gente não souber o que a gente está fazendo, então é melhor não fazer, não é? Então, mexer na estrutura genética de um ser vivo e achar que as consequências são somente aquelas que nós conseguimos, eu acho que é muito prematuro. Porque se você vai fazer uma substituição de alguns genes numa cadeia de DNA, você não consegue mudar só aquele gene. Você acaba mudando várias outras coisas e esses outros segmentos do DNA eles podem codificar alguma proteína que a gente não faz a menor ideia do que aconteça. Então, a gente precisaria de muito mais pesquisa para saber do resultado da aplicação prática da transgenia nos organismos vivos. Eu acho que nós estamos nos precipitando. Para mim, a sensação que eu tenho é que a transgenia é uma caixa preta. E caixa preta de avião, que a gente só vai descobrir o que tinha dentro depois do desastre. Eu tenho esse medo. Então, o que eu gostaria que acontecesse é que a gente refreasse esses processos e que a gente estudasse melhor, inclusive ter pesquisas independentes. A maior parte da pesquisa a respeito da segurança sobre geneticamente modificados é feita pelas próprias empresas. Tá? Então, seria necessário que a gente tivesse órgãos independentes, órgãos públicos, que fizessem, sem o financiamento dessas empresas, fizessem as suas pesquisas próprias para saber, será que nós estamos correndo risco de comer o milho transgênico, um milho que produz uma toxina? Será que isso não tem algum efeito? E nós temos alguns indicativos até interessantes, né? Eu já vi alguns produtores orgânicos reclamarem muito desse processo, porque nós temos alguns desequilíbrios populacionais na zona rural. Por exemplo, você tem algumas populações de porcos selvagens que escaparam de fazenda de caça, javalis, né? E eles andam em bando, e quando eles acham um milharal, então eles fazem a festa. E aí os relatos que eu tenho recebido é que, às vezes, esse bando de javali atravessa um talhão de milho transgênico, e quando ele acha um talhão de milho orgânico, ele come todo o milho orgânico. Ele passa pelo transgênico. É como se esse animal sentisse alguma substância ou alguma energia esquisita que vem do milho. E até galinha, se você tiver a oportunidade de fazer esse teste, você joga milho transgênico para galinha e milho orgânico, presta atenção no milho que ela vai escolher. Eu não vou nem te dizer qual é o resultado. Teste você mesmo. Você é mais sol, mais terra, mais energia, mais campo magnético, outra coisa? Eu não sei, eu andei lendo bastante coisa, acho que isso me coloca muito perto da terra, né? Muito perto da terra, se bem que também um pouco virado para a água. Mas eu acho que nós somos tudo, né? Por que um dos sols do Morro da Mantiqueira, que você comentou lá na sombra, para emprestar para quem está aqui, já que você aceitou o nosso convite, parece que a lua nasce do chão? Sim, na época hoje mesmo, dia 18 de abril, né? É o dia da lua cheia. Então,
Se eu tivesse lá, uma cadeira sentada esperando 6 horas da tarde a lua aparecer do horizonte, o ângulo que eu estou, parece que a lua vem do chão, né? Então parece que a lua brota do chão. É uma sensação gozada, né? A gente é acostumado a ver a lua em cima e de repente você vê a lua ali no mesmo nível que você. Isso é uma sensação indescritível. Você tem uma ligação com os elementos da natureza e isso tem um impacto muito grande. Você viu essa cena uma vez, você vai querer ver ela várias vezes depois. A gente acabou de te conhecer para contar quem está do lado de lá nos vendo. Mas você tem mais de 35 anos já aqui, preenchendo os requisitos do direito adquirido da reforma da Previdência, ligado ao Ministério da Agricultura, enfim, sua profissão. Mas você nasceu em São Paulo, o teu campo magnético do teu pai com a tua mãe estava no lugar errado, de certa forma. Não, eles são de famílias de agricultores, eles acabaram indo para lá, né? Mas eu tenho certeza que a cegonha errou de endereço, né? Mas assim que eu fiz 17 anos, que eu tive que escolher uma profissão, eu resolvi sair de lá e atender esse chamado ancestral do campo. E eu não me arrependi nem um pouco. Então hoje fica muito mais fácil responder por que agronomia. Exato. Muito mais simples. A agronomia é uma ciência muito ampla, né? Não é uma ciência, né? É um aglomerado de ciências, é um campo do conhecimento onde você estuda qualquer coisa. Então, fazer agronomia você nunca erra, né? Então, você pode se especializar em qualquer coisa, desde que virado para a produção agrícola. Mas eu tive a felicidade de encontrar pessoas que estavam pesquisando muito mais fundo, além das técnicas. Então, acabaram entrando em contato com as energias da natureza, e isso aí é a fonte da nossa vida, da nossa espiritualidade, e você consegue misturar isso no seu trabalho, entendeu? Você consegue enxergar uma unicidade de coisas, e isso dá energia para trabalhar os 36 anos e talvez mais uns 12 ainda, né? Muito bom. Marcelo Silvestre Laurino, muito obrigado por ter feito esse recorte aqui de experiências conosco. Eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir, poder compartilhar com esse conhecimento que eu tive a felicidade de adquirir com os agricultores, com todos os agricultores que eu conheci durante a minha carreira. Eu sou um resumo de todas as conversas que eu escutei, só isso. Vida longa à agricultura familiar, então. Sim. E sorte lá em Piracicaba. Obrigado. O Câmara Livre você pode assistir a hora que você quiser, também na página do YouTube, não só na Rádio Câmara no 93,9 FM para você assistir, no canal 10 da NET, 31.3 UHF digital, mas clica em vídeos no YouTube que você vai ver a gente apresentar para você os recortes de Marcelo Silvestre Laurino. Até o nosso próximo encontro.